Bom, vamos dar continuidade à cobertura especial aí sobre a reforma tributária. Vamos aguardar aqui o Luiz Arthur Nogueira, que vai participar agora aqui com a gente para explicar qual é o foco de hoje. Muito bem-vindo, Luiz. Obrigado, Cláudia, Daniel, boa tarde a todos da Jovem Pan News. O foco de hoje é o impacto da reforma tributária no varejo. Nós temos um convidado especial, mas antes de apresentá-lo, eu queria lembrar a nossa audiência que desde ontem o programa Mercado Financeiro está colocando luz num tema que é extremamente relevante para a sociedade brasileira. É a reforma tributária que há décadas o Brasil vem debatendo, não consegue evoluir. O Brasil tem um manicômio tributário. A gente precisa encontrar uma forma inteligente de simplificar o sistema tributário no Brasil, que além de complexo é muito oneroso, dificulta quem quer empreender, dificulta quem quer gerar emprego, mas estranhamente, num ano eleitoral, no momento em que a sociedade está preocupada com a inflação que está muito alta, com o preço de combustível que não para de subir, com a guerra da Rússia na Ucrânia, estranhamente o Senado Federal quer acelerar a votação da PEC 110, que é uma proposta de emenda à Constituição que trata justamente da reforma tributária. O problema é que ela é uma PEC ruim, porque na ponta do lápis ela aumenta a tributação para setores relevantes da economia, que são os grandes geradores de emprego e renda, como o setor de serviços e o setor do varejo. E é justamente sobre o varejo que a gente vai conversar agora com o Flávio Rocha, que é empresário e dono da Riachuelo. O Flávio Rocha é uma das vozes mais relevantes do setor comercial do varejo aqui do Brasil. Flávio Rocha, boa tarde, prazer em revê-lo, seja bem-vindo à Jovem Pan News. Boa tarde, Luiz Arthur. Eu concordo plenamente com a sua apresentação inicial e as suas preocupações com relação à PEC 110 e à PEC 45, que são as propostas que estão ganhando força aí no Congresso. Estranhamente, no ano eleitoral, parece que se quer aprovar aí na base do rolo compressor. A minha preocupação, Luiz Arthur, diz respeito ao movimento brusco de incidência nos vários setores. Tem os setores fortemente ganhadores, e não por acaso são aqueles que participaram mais diretamente até do financiamento do CECIF, do órgão que fez a PEC 45, que evoluiu para 110. Então você tem uma forte desoneração, por exemplo, do setor financeiro, uma forte desoneração da indústria de alto IPI, das chamadas utilities, né, telecomunicações, energia elétrica, mas, ao mesmo tempo, há uma transferência de carga, eu diria, brutal, a setores que estão ali muito próximos da informalidade econômica, né? Setores onde 1 ou 2% a mais de carga tributária significa o veredito da luta entre o formal e o informal, o clandestino e aquele que vende com nota e registra funcionário, né? Então, a gente tem aí, enquanto esses três setores que representam talvez 10 ou 15% dos empregos, os setores que são fortemente empregadores, como serviços, como o varejo, como a construção civil, como a agricultura, esses vão não só ter um aumento de carga, mas muitas vezes serem empurrados para a informalidade. Então, é uma medida que é uma proposta que eu acho que não foi ainda discutida convenientemente, e se foi apenas à luz daquelas entidades ganhadoras que têm interesse na sua aprovação, mas agora os setores realmente relevantes em termos de emprego estão despertando para esse assunto e extremamente preocupados com essa aprovação assodada de uma proposta que não simplifica, porque nós vamos ter que conviver 7 anos com todo o manicômio tributário existente, mais todos esses impostos que são criados agora, e é baseada num sistema tributário que já nasce morto, né? O imposto sobre o consumo, né? O chamado IVA. O IVA é o imposto regressivo por excelência, porque é aquele imposto que está sorrateiramente escondido no preço dos produtos, é um imposto que tributa o consumo. E é sabido que quanto menor a renda, maior a incidência dos impostos sobre o consumo. Uma pessoa de alta renda, ela pode se dar o luxo de poupar 90% do que ganha e tributa e consome apenas 10%.
Mas uma pessoa de baixa renda, um trabalhador de salário mínimo, por exemplo, ele tende a consumir praticamente a totalidade do que ele ganhou. E ao consumir 100% da sua renda, ele vai também estar pagando 40% de tudo que ele consumiu numa cesta básica, em arroz, em feijão, através de impostos disfarçados. Então, nós estamos indo na contramão da história, evidenciando ou priorizando impostos sobre consumo que a gente devia deixar para trás. Flávio, você tocou numa questão fundamental. O Brasil, historicamente, tributa muito o consumo e isso, na ponta do lápis, prejudica principalmente a população de baixa renda. Não seria uma grande oportunidade, num debate mais amplo, feito com mais calma, não em ano eleitoral, da gente aproveitar o tema reforma tributária e reduzir a carga tributária sobre o consumo? Sem sombra de dúvida, eu acho que está começando errado o debate. Primeiro, a gente deve discutir, eu acho que esse é um momento político apropriado, que tamanho de governo que nós precisamos, né? A velocidade de crescimento é dada pela proporção entre o tamanho da carruagem chamada Estado e a sua força de tração. Nós estamos crescendo pouco porque a carruagem está muito inchada, né? Se nós colocarmos aí os 35% de carga tributária, mais o déficit público, nós vamos chegar a quase 50% do PIB, né? Ou seja, o carrapato ficou maior do que o boi. E quando isso acontece, a velocidade de crescimento diminui muito, às vezes a carruagem até para. Então, nós temos que, primeiro, reprojetar o Estado. Primeiro, você desenha o tamanho da casa que você quer morar. Depois, você vai ao banco pedir o empréstimo ao gerente. Nós estamos fazendo o inverso. Vamos desenhar o Estado, eu acho que é consensual na sociedade brasileira que nós precisamos de um Estado muito menor do que esse Estado inchado, hipertrofiado, cheio de privilégios, para depois desenharmos uma reforma tributária para financiarmos esse Estado. E também, Luiz Arthur, esse é uma proposta, é um sistema tributário que já nasce anacrônico, já nasce velho, já nasce obsoleto, porque nós estamos vendo aí o crescimento de uma nova economia que a pandemia acelerou, a economia digital, a economia uberizada, a economia de plataformas, os camelódromos digitais, o peer-to-peer, né? Quer dizer, não é mais aquela cadeia de suprimento linear, onde você coloca uma barreira fiscal lá na Via Dutra para os caminhões das redes de varejo e cobra imposto. Não, é uma economia totalmente atomizada, que os impostos tradicionais, mesmo renda, patrimônio e consumo, não conseguem alcançar. Então, nós vamos realmente estar fazendo todo esse esforço numa reforma tributária que já nasce obsoleta, porque é incompatível com a nova realidade da economia uberizada, da economia de plataforma. Flávio, eu até comentava ontem aqui na Jovem Pan News que o presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, tem demonstrado uma necessidade, talvez, de mostrar resultados em ano eleitoral, o que até acho bom. A gente precisa acabar com um paradigma aqui no Brasil de que em ano eleitoral o Congresso não funciona. Mas por que não, então, nesse contexto do que você falou, utilizar essa energia, essa vontade dos senadores de votarem propostas, fazer uma reforma administrativa para enxugar o tamanho do Estado, aprovar a privatização dos Correios, que já foi, aliás, aprovada na Câmara, está parada no Senado. Esses temas não seriam mais bem-vindos neste momento de ano eleitoral? Concordo plenamente, seriam de alto impacto e não nos submeteriam ao risco de fazer uma reforma tributária muito dependente da lei complementar. O que vai acontecer é que a gente aprova uma reforma tributária, mas todas as questões fundamentais, inclusive as alíquotas sobre os setores, vão ser remetidas para uma lei complementar que vai ser votada por outro Congresso, né? Nós não sabemos como pensa, qual será o próximo governo, como pensam os senadores que estão chegando, os deputados que estão chegando, né? Que podem ter um pensamento completamente diferente desse que estaria sendo aprovado pela PEC 45. Então, essa aprovação dessa forma, assodada, sem a lei complementar, que eu concordo com a posição da senadora Simone Tebet, que a lei complementar deveria estar junto com a reforma tributária, para que a gente saiba de que se trata e que os setores pudessem calcular o real impacto sobre todos os setores da economia. Então, eu acho que esse é mais um indicador que nos aconselha a remetermos a proposta da reforma tributária, junto com a sua lei complementar, que não vai dar tempo de fazer esse ano, para o ano que vem, com mais serenidade e sem as paixões de um ano eleitoral.
Eu dizia que o Senado anunciou um esforço concentrado para a semana que vem para votar diversas pautas, dentre as quais a reforma tributária. Eu queria saber de que forma o setor produtivo, o comércio em geral, está se mobilizando para que isso não evolua de forma negativa, já que a gente mostrou aqui de forma bem pragmática, bem didática, que não é uma boa proposta para o Brasil. De que forma essa mobilização está sendo feita através de um setor tão importante como o setor empresarial, do qual o senhor faz parte? Exatamente, Luiz Arthur. Como eu disse, há diferentes sentimentos, porque existem ganhadores e existem perdedores. Os ganhadores estão pressionando, eles participaram, são setores mais organizados, que participaram ativamente da elaboração do setor e vão ter ganhos realmente impressionantes. Mas estão empurrando a batata quente para os setores que são mais fronteiriços com relação à informalidade. Esses setores ganhadores são aqueles que não têm forte concorrência da economia clandestina, da economia informal. Eles têm alta capacidade de repassar imposto para preço. Ao passo que outros setores, como serviços, como varejo, eles vivem uma luta de vida ou morte cotidianamente com a economia clandestina, com a economia informal, que agora se reforça com os superpoderes do mundo digital, porque vem aí uma nova informalidade digital que ainda é mais desafiadora para esses setores. Por isso, o bom senso recomendaria que a gente se debruçasse um pouco mais sobre os impactos dessa reforma tributária, principalmente à luz da lei complementar, que nós não sabemos nada a respeito dessa lei complementar. Eu quero aqui louvar os esforços heróicos do senador Roberto Rocha, que é meu amigo, que se dedicou de corpo e alma a esta tarefa tão difícil da reforma tributária. Mas eu acho que o calor do ano eleitoral e sem a lei complementar não recomenda que a gente pacifique esses dois grandes Brasis, os que vão pagar a conta dessa reforma tributária, muitas vezes serem empurrados para a informalidade, né? E os que vão se beneficiar abrindo mão de uma receita que o Estado não conseguirá repor nesses setores mais vulneráveis da economia e que, não por acaso, são os que geram 80% dos empregos. Eu acho que uma reforma tributária deveria começar também falando sobre a tributação do salário, que é um absurdo no Brasil, né? Então, eu acho que uma boa providência, e essa reforma não toca nessa grave injustiça, que é a supertributação do salário e das folhas de pagamento. Nós deveríamos realmente começar desafiando o pior de todos os impostos, que é o imposto do desemprego, que é a tributação das folhas de pagamento, que tem uma tributação recorde aqui no Brasil, que não tem paralelo em nenhum outro lugar do mundo. Muito bem, Flávio Rocha, empresário, dono da Riachuelo, agradeço a participação aqui no programa Mercado Financeiro pela Jovem Pan News. Muito obrigado, até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço. E nós continuaremos aqui no Mercado Financeiro ao longo desta semana, trazendo entrevistas relevantes para debater justamente a PEC 110, a proposta de emenda à Constituição, que trata da reforma tributária. Um tema fundamental porque interessa ao seu bolso. Você que é consumidor, você que é assalariado, você que é empreendedor, você que é empresário. Continuaremos com esse tema muito relevante. Devolvo para vocês, Daniel e Cláudia.